Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui com o nosso programa Espírito em Foco, agora, diferente, em lives. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui minha querida amiga Claudinha, da Casa René Peça, minha companheira de muitos anos, de mais de 10 anos de programa. E hoje nós vamos falar sobre o tema, Jesus, o Cristo Amor. Vamos falar aqui da história de Jesus, dos exemplos de Jesus. E com certeza, eu tenho certeza que a Claudinha vai falar o que Jesus falaria nesse momento que nós estamos passando, essa pandemia. Onde Jesus falou isso, que a Claudinha é uma enciclopédia, Claudinha? Eu estou te vendo aqui, mas lá o pessoal não está te vendo ainda não na TV. Mas nós estamos aqui nesse trabalho e vou receber semana que vem, através da live, meu querido amigo José Hélito, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, lá de Araruama. E o tema que ele ia falar é: não ponha a candeia debaixo do alqueire. Também é um tema para a gente conversar bastante, refletir bastante, O que será que Jesus quer dizer com isso? Então, José Hélito, ele é também muito legal nisso, ele é muito estudioso também nessa parte, e vamos entender o que Jesus quis falar também sobre isso, Então, o Heitor, coloca aí a Claudinha aí no ar, para que os nossos amigos possam vê-la no Facebook e na TV. Claudinha, você já está no ar nesse momento, você já está aparecendo na TV, já está aparecendo no Facebook, já teve aqui no Facebook. Vamos ver aqui, já estamos no ar aqui, tá? E antes de nós começarmos a conversar sobre Jesus, Claudinha, eu gostaria que você fizesse a oração para que a gente possa começar o nosso programa, que a gente possa agradecer, a Jesus, a Deus, por estarmos aqui em mais um programa falando de Espiritismo, que os Espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa possam nos ajudar, nos orientar, nos inspirar, para que a gente possa fazer um programa que seja bacana para todo mundo, que a gente possa esclarecer alguma coisa sobre as pessoas. Então, vamos fazer então a oração agora com a Claudinha. Então, meus amores, agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui nesse dia dedicado a estudarmos sobre o Espiritismo, elevar os nossos pensamentos para fazermos uma prece, agradecendo o Senhor de misericórdia, a nossa oportunidade bendita de elevarmos nosso pensamento e conseguirmos alcançar as nossas intenções para o bem, para o amor, para aquilo que é belo. Que a nossa fé em Ti, Senhor, guie os nossos passos. Que nossas intenções pelos nossos entes queridos nos sejam concedidas pela Sua misericórdia divina, se assim for do nosso merecimento, no meio desse momento difícil de pandemia que estamos passando. Então, Senhor, que em nosso coração jamais se arrefeça a esperança de melhores dias para nós e para toda a humanidade. Que possamos, Senhor, trazer em nossa mente a certeza do amanhã tranquilo, a certeza de que o Seu reino realmente virá para nós e que nesse momento de dificuldades e de apreensões que passamos, nada mais é do que o momento de darmos prova da nossa fé e da nossa esperança. Confiamos em Ti e temos a certeza que através do nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, que vela por nós desde o início dos tempos nesse planeta, está cuidando de cada um de nós e do nosso destino, que é a felicidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Ok, então, Claudinha, você trouxe um tema para a gente hoje para falar de Jesus. Olha, não é fácil falar não. Não é fácil não, menina. Não é fácil não. Porque interpretar Jesus, o que quer dizer, naquela época, mais de 2.000 anos atrás, aquelas parábolas todas, Mas é para a gente começar a entender, sobre Jesus. Eu queria saber quem é Jesus, Claudinha. Fala para a gente aí. Pois é, Quando me foi proposto esse tema,
Aumenta o som aqui para mim. É o obsessor aquele obsessor de celular que liga a hora que não pode. Internet é assim mesmo, né? Pois é. Home office, né? É verdade. Quando a gente foi propor para uma palestra lá na Casa Espírita, a gente achou que não ia ter muita coisa para acrescentar, não, porque a gente acha que já conhece Jesus, né? A gente acha que já ouviu tanto falar de Jesus está sempre nos nossos pensamentos e tudo mais. Mas aí quando a gente pega para estudar, realmente, a gente descobre que tem muita coisa nova, muita coisa que não é que seja nova, mas que a gente não tinha parado para avaliar a respeito do nosso Cristo, né? Até mesmo do que é um Cristo, né? Então, Jesus, muitas religiões, pessoas, veem Jesus como mestre, como funcionário, como religioso, como médico de alma, enfim, um grande psicólogo, mas ainda fica muito limitado aquilo que a gente ensina, a respeito ao longo de tantas encarnações que a gente já teve em outras denominações religiosas. Então, a doutrina espírita traz para a gente uma visão nova de Jesus. Ela mostra para a gente que Jesus ele não vê pronto, como algumas denominações acreditam que Jesus já foi criado. Outras denominações acreditam que Jesus é a encarnação de Deus. Né? Jesus é Deus encarnado. E outras acreditam que Jesus é filho de Deus, mas concebido com todas as aspas possíveis, sem pecado, pelo Espírito Santo com a Mãe Virgem. Né? Ou seja, um fenômeno miraculoso que deu origem ao corpo, né, de Jesus, que está no corpo glorioso e tudo mais. Ainda que muitos de nós já tenhamos algum conhecimento, que a gente já estude, se debruce sobre a personalidade de Jesus, uma ideia incompleta sobre isso. Então, por isso é sempre importante a gente estudar mais sobre ele, mais sobre ele. Eu nem vou falar da gente, cada um tem de Jesus. Porque muitos de nós ainda não conhecem quase pouco de olho. Pessoal, Claudinha, só um minutinho, porque o som tá. Esse som tá saindo na TV assim, ou Heitor? Tá dando um retorno aí, tá dando um delay, né? Fala aí, Claudinha. Oi. Fala. Não nada. Eu estava falando sobre a questão da imagem que a gente faz. Tá ruim o som para você? Meu som tá falhando a beça aqui. Não sei se na TV tá assim também, queria saber. Os colegas que estão acompanhando pelo Facebook, de repente, poderiam avisar. Né? Fazer um comentário, dizer se está ok o som. Eu estou ouvindo bem. Ué, você está me ouvindo bem, né? Eu estou te ouvindo bem. Vamos ver, vamos falando aí, vamos ver o que... Só para fechar essa nossa consideração sobre quem é Jesus, a gente, como eu estava falando, a gente tem uma imagem muito incompleta de Jesus, e quando eu falo imagem física, mais ainda, porque a maioria de nós imagina Jesus quase louro, cabelos quase lisos, né, anelados, com olhos quase azuis, uma pele muito branca, um nariz muito afiladinho, quase nórdico, né, um europeu nórdico. E não tem problema nenhum se você pensa em Jesus assim, se essa é a sua imagem mental de Jesus. Mas a gente tem que entender que Jesus nasceu em Belém, né, na Galileia, mais ou menos onde hoje é a Cisjordânia. Então, nessa área do planeta, as pessoas não são alvas, né, de pele muito clara, não tem o nariz muito fininho. Então, assim, mas independente, porque as pessoas confundem muito e acham que tem que ser dessa forma. E aí a gente também entra, por exemplo, quando a gente fala em imagem de mental, que a gente faz de anjo. Né? Tem gente que pensa
em criancinha obesa com a asinha nas costas, peladinha voando pelo universo. Com todo o nosso respeito que nós temos às pessoas que pensam assim, que creem nisso, nós respeitamos essas crenças, mas não é o que nos toca como verdade enquanto espíritas. Então, nós que somos espíritas, a gente crê que Jesus, independente da forma física, né, de como era o corpo físico dele, Jesus tem uma personalidade de um espírito crístico. Né? E um espírito crístico é um espírito que tem que ter características especiais. Né? E o espiritismo nos traz essas informações. Então, Jesus, para nós que somos espíritas, foi criado da mesma forma que eu, você ou qualquer outro ser humano que esteja, né? Qualquer outro ser, qualquer outro filho de Deus, É verdade. de onde esteja estagiando, né? No reino mineral, animal, hominal, vegetal, seja lá onde for, angelical. Jesus foi criado igualzinho a qualquer um de nós. Mônada espiritual simples e ignorante, e veio se aperfeiçoando em busca do desejo que Deus tem para cada um de nós. Porque a única coisa que Deus ordena a nós quando nos cria é ser feliz. Sejamos felizes. E aí a gente vive nessa busca pela felicidade e por conta disso a gente confunde felicidade com saciedade, felicidade com contentamento, felicidade com vida estável e não busca a real felicidade, que é o que Jesus vem modelar para nós, né, como conseguir essa felicidade, estar uno, né? Como Jesus fala, e essa fala do Cristo no Evangelho que confunde algumas denominações religiosas, não eu e o Pai somos um, né? Ou seja, um em pensamento, um em desejo no bem, um em compreensão, um em amor, uno, né? Mas não a mesma coisa. Os espíritas, o espiritismo tem a conclusão, né? Que Jesus é um espírito que foi criado igualzinho a nós, simples e ignorante, mônada espiritual, e que veio se especializando até chegar, né, no momento em que ele está hoje, que ele é o Cristo, que é uma outra coisa. Com certeza. Né? Que fica... Mas fica difícil mesmo para as pessoas. As pessoas... Oi? Vou dar um passe nesse computador hoje. Mas é difícil mesmo para as pessoas entenderem isso, né? Que Jesus foi criado simples e ignorante, né? Passou por todas as etapas da evolução, desde o mineral, né? Vegetal, animal, hominal. Para nós espíritas também às vezes é difícil de entender isso, compreender isso. As pessoas de outras religiões também não entenderiam isso. Mas é importante entender que Jesus está aí, que Jesus é o nosso caminho, que Jesus é o nosso norte, né? Isso é o que a gente tem que entender, compreender e tentar fazer o que ele ensinou para a gente, né, Claudinha? Porque com tudo isso aí, com todos os estudos aí, a gente deturpa tudo, né? Deturpa toda a história, todo o evangelho de Jesus. Então, eu pergunto para você agora, então, qual é a visão do Espiritismo, né, sobre o Jesus, sobre o Cristo? Sobre o Cristo, né? Quem é Jesus, a gente já deu mais ou menos uma ideia, né? Jesus nasceu, foi criado como nós, mônada espiritual, simples e ignorante, veio evoluindo igual cada um de nós. Isso aí, então, essa é a visão espírita. Você falou aí. Visão espírita de Jesus, mas sim, do Cristo. O Cristo já é outra... É outra história. Sim. Cristo é um título, né? E não é só Jesus que é Cristo. Sim. Nós temos vários espíritos crísticos, inclusive ajudando Jesus. Cristo de menor potencial criativo, que Jesus vem estagiar com ele aqui, para poder entender e conhecer antes de tomarem posse, né? E começar a governar um planeta. E temos Cristos de maior potencial criativo que Jesus. É difícil a gente conseguir imaginar isso, mas existem, né? Está registrado. Inclusive, Chico Xavier, numa entrevista que ele deu, ele fala sobre isso. Que, com todo o respeito que Chico tinha a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele estava informado que existem Cristos de maior poder, potencial criativo. Porque Jesus não é o mais velho. Né? O nosso planeta não é o mais velho.
o nosso sistema solar não é o mais velho, nossa galáxia, coitadinha, né? Ainda é uma dentro de 200 bilhões que existem só no nosso quadrante. Então, ainda tem muita coisa que a gente vai aprender com o tempo, né? À medida que a gente for evoluindo e conseguir sair do nosso umbigo terreno e começar a pensar, né, cosmologicamente, coisa que vai começar a acontecer provavelmente no final agora, quando a gente entrar como planeta de regeneração. Para entrar para o mundo feliz, a gente começa a se integrar mais na comunidade cosmológica, né, podendo receber de forma mais ostensiva os visitantes, os nossos irmãos que moram em outras moradas, né, que moram em outros planetas. Então, o Espiritismo, na Revista Espírita de 1868, fevereiro de 1868, Kardec publica um artigo falando sobre os espíritos crísticos. E aí ele vem conversando sobre isso. Eu não vou falar do artigo todo, por quê? Porque a gente estuda muito pouco a doutrina que a gente professa. E a gente que é espírita, a gente precisa ter isso muito em mente. O Espiritismo, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, do Evangelho de Cristo, ela não é para informação apenas. Eu vou saber e pronto. Ela é para estudo e vivência. E para eu vivenciar, eu preciso conhecer. Então, para conhecer, eu preciso estudar. Então, não tem jeito. O espírita precisa estudar. E a gente estuda muito pouco a revista espírita. A gente mal estuda, na verdade, as obras básicas, né? As 5 obras básicas de Kardec. E a revista espírita, que traz uma parte mais experimental, que mostra toda a parte das dificuldades e dos erros e acertos que Kardec e a Sociedade Parisiense teve, Espírita Parisiense teve, e os embates, e a gente tem muito pouco trabalho de estudar sobre isso. E a gente precisa. Então, hoje, por exemplo, você consegue a revista, esse artigo em PDF na internet. Você não precisa, né, de repente, está difícil, né, essa pandemia diminuiu a renda de quase todo mundo, aquela dificuldade toda, mas hoje, ao mesmo tempo, a gente tem a FEB liberando esses arquivos para PDF. Então, as pessoas podem conseguir. Então, eu só vou dar uma passada geral, deixar vocês com aquele gostinho de quero mais, para depois cada um ir buscar as informações. Revista Espírita de 1868, fevereiro. Né? O mês de fevereiro tem um artigo lá que fala sobre. E lá, Kardec informa algumas coisas que hoje parecem. Aí a gente vê como, né, na Gênese, a Grace falou semana passada sobre o livro da Gênese, e na Gênese tem uma passagem que Kardec deixa registrado, e que é muito importante a gente lembrar. Kardec diz que a doutrina espírita, portanto, por ser filosofia, ela é uma ciência, e que se fosse uma religião, né, estaria a par com a ciência. E que caso alguma coisa na doutrina não fosse provado depois pela ciência que estava errado, que a doutrina deveria se ajustar à ciência com aquilo que está sendo comprovado. Na própria Gênese, existe a fala sobre a geração espontânea da vida, que era uma teoria que na época de Kardec estava valendo e que hoje não vale mais. É verdade. Isso a gente adequa. Mas a base da doutrina, os 5 princípios básicos da doutrina, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, a vida em outros planetas e a pluralidade das existências, isso a ciência só vai comprovar. Mas existem outras coisas demandas que a sociedade vai tendo e que por isso a gente precisa ir ajustando. Mas naquela época, 1800 e vovó de biquíni, né, lá atrás, que é do século XIX, na segunda metade do século XIX, Kardec fala de coisas que hoje que a ciência está começando a comprovar. Por exemplo, a questão da própria matéria. Né? Hoje qualquer estudante de física quântica, qualquer estudante de física que estuda e que debruça sobre conhecer física quântica, que a gente sabe assim, muito pouco sobre física quântica, mas o que a gente já tem de tecnologia que dá para falar a respeito disso, demonstra para a gente que o universo ele é feito de matéria e intenção. E que matéria, ela não é só partícula, ela também é onda. Por isso que André Luiz conta para a gente que pensamento é matéria.
né? E aí qualquer estudioso de física hoje sabe que a plasmagem material que ergue o planeta, ela se dá através de corpúsculos mentais. E esses corpúsculos mentais estão vinculados, cada um de nós tem a sua parcela, né? Tanto que quando a minha mente se afasta do corpo, o corpo se desintegra, né? Porque aquela intenção do meu espírito, da minha mente vinculada a essa organização, quando ela se afasta, a organização não consegue se manter. Jesus é a mesma coisa, só que Jesus não plasma um corpo, ele plasma o planeta. E tudo que está no planeta, inclusive os princípios inteligentes em evolução que formam os átomos, as moléculas, as células e este corpo que está hoje me servindo de avatar plasmagem, resultado da concentração e da plasmagem da vontade de Jesus, que é o Cristo desse planeta. Então, todos nós que habitamos o planeta, independente de que grau que a gente está estagiando, fomos convidados e estamos aqui acolhidos pela mente de Jesus, que é o nosso Cristo. Sim. Então, quando a gente tem... Isso é tão sério, gente, que quando a gente tem, por exemplo, Sócrates, que tem uma dúvida em filosofia, ele vai tirar essa dúvida com quem? Com Jesus. Einstein tem uma dúvida em física quântica. Com quem ele vai discutir física quântica? Com o Cristo. Porque foi a plasmagem mental de Jesus, a mente de Jesus, que mantém o planeta coeso funcionando. E por isso, a pandemia que a gente está vendo hoje, ela é também uma permissão de Deus, em primeiro lugar, porque nada acontece, né, sem a permissão de Deus, mas um trabalho estudado, arrumado e permitido pelo nosso Cristo. Então, a gente não pode, a gente que é espírita, não pode se dar o luxo e entrar em desespero. A gente pode sim ficar preocupado, a gente deve tomar todos os cuidados orientados pelas autoridades de saúde, porque nós estamos encarnados e o corpo pode, né, a lei do livre-arbítrio, ela existe também para isso. Jesus respeita extremamente a vontade de cada um. Deixa a gente ser quem a gente é, mas até um certo limite, porque nós ainda não temos maturidade para fazer o que a gente quer. Né? Se fosse assim, você deixaria, por exemplo, seria como pais, o irmão mais velho que deixa o irmão mais novo comer absolutamente o que a criança quiser no café da manhã, almoço e jantar. Só vai comer doce, Nutella, ovo maltine, enfim. Então, o irmão mais velho, que está naquele momento, né, responsável pelo irmão mais novo, ele tem que tomar cuidado. Então, ele vai deixar algumas coisas, mas outras coisas não. Jesus faz a mesma coisa com a gente. Então, espiritualmente, a gente precisa entender que esse momento, ele está acontecendo de acordo com a lei de Deus. E ninguém responde mais pela lei de Deus do que Jesus. Então, Jesus é o nosso Cristo, ele é o responsável pelo nosso planeta, ele que tem todas as habilidades em grau máximo, seja afetiva, intelectual, artística, seja lá o que for, nesse planeta ele é a autoridade máxima em todas as áreas. Então, o que nos compete fazer? Seguir o modelo dele. E é essa coisa que Kardec fala no seu artigo lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, que Deus podia ter mandado para a gente essa fórmula da felicidade através de várias maneiras diferentes. Mas, pela sua misericórdia e para poder tornar o processo mais fácil, ele mandou essa fórmula e esse modelo através de um ser que foi a encarnação de Jesus, um espírito que está elevado a nível crístico desde 4,5 bilhões de anos atrás, quando o planeta foi posicionado na órbita. Né? Então, Jesus é o verbo, porque é ele que age em nome de Deus no nosso planeta. Então, essa é a nossa visão espírita. Ela dá uma dignificada, né? Ela dignifica, ela mostra realmente o Cristo e esse Espírito incrível que é Jesus na sua mais radiosa glória e na sua total competência para manter o planeta no rumo. Ninguém pense que quando a gente abre a televisão e ultimamente só vem desgraça, que isso não está no planejamento, que Jesus não sabe o que faz, ou que Jesus perdeu as rédeas e o controle da situação. Muito pelo contrário. Cada vez mais as coisas estão se cumprindo como devem ser. E isso lá no sermão escatológico, acho que foi Mateus, 2000 anos atrás, Jesus já falava sobre isso.
né? E ele explicava exatamente, passo a passo, o que ia acontecer, para não pegar ninguém desprevenido. Você dizia, eu não sabia. Avisar, todos nós fomos e somos avisados ainda. Então, o Espiritismo traz para a gente essa grandeza do cargo que Jesus ocupa, que é ser o Cristo de cada um de nós. É verdade. E, inclusive, até aquele episódio, né, que Chico conta, né, na época que o homem pousou na Lua, né, em 1969, né, que o homem se adiantou muito, né, da Terra, né, rebelde, como sempre, né, e aí Jesus se reuniu lá com vários cristos, né, para poder dar uma moratóriazinha para a gente de 50 anos, é isso, que terminou ano passado, em 2019. Né? Então ele fala muito bem dos cristos, né? Que você falou aí com a gente. Aí. Existem vários cristos, né? Jesus é um deles. Né? Um dia nós vamos chegar lá, né, Claudinha? Um dia a gente chega, devagarzinho, cada um no seu ritmo. Alguns irmãos que não estão em condições de permanecer junto do planeta, nessa sese vibracional que o planeta está tendo, vão precisar ser afastados, mas nunca expulsos. Né? Quando você expulsa alguém, você não fala de volta. As pessoas serão recambiadas, quer dizer, esses espíritos que ainda querem o mal, que ainda se comprazem no mal. É diferente daquele, acho que foi em João, tem uma fala de Jesus que ele diz assim, a maioria dos homens não é malévola, é ignorante. Então, alguns que são malévolos ainda, esses vão precisar ser afastados porque vão atrapalhar o processo, né, de regeneração. Então, a gente ganhou a moratória. Não nos matamos em 50 anos. Olha o presente que ganhamos. Pandemia. As pessoas falam assim mesmo. Não aprende. Uma oportunidade para a gente poder parar de viver, né, de superficialidade, que a gente estava numa sociedade absolutamente egoísta, continuamos, mas assim, agora muitas mentes voltadas para si, para o que eu estou fazendo da minha vida. Não tínhamos tempo para nada, né? Agora tem tempo para tudo. Tem todo o tempo do mundo. Até mais do que deveria. Os it girls e it boys, que é essa galerinha que vive de like na internet, não faz mais nada na vida, a não ser viver de like, e agora está preso dentro de casa, não pode ir para balada, não pode causar, tem que começar a usar a criatividade. A gente está começando a redescobrir o tédio, que era uma coisa que a gente não tinha. E convivência. Né? E aí a gente descobre que muitos dos nossos relacionamentos eram ilusórios. E aí a gente vê casamentos, relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, se estorcegando, né? As pessoas estão se degladiando porque não se conheciam, embora estivessem num relacionamento familiar ou amoroso, enfim, amigável, porque a gente está sendo está tendo a oportunidade de ser posto à prova. Eu ouvi outro dia uma palestra dessas que estão sempre no YouTube, e acho que era o Haroldo Dutra, que estava falando que tem espírito superior se brigando porque quer encarnar agora nesse período. Aí você fala, até parece quem quer vir. Quer vir quem sabe que o momento é esse. Esse é o momento de separar o joio do trigo, realmente. Da gente poder dar provas que a gente está com Jesus, que a gente está comprometido com o trabalho, e que por isso, apesar da gente sentir sim o desânimo, da gente sentir sim tédio, da gente ter dia que a gente não está bem, a gente tem a esperança e a fé de que as coisas vão se resolver, porque Jesus é que comanda essa bagaça. E se ele está no comando, o sucesso é certeza. Com certeza. A Terra está passando hoje que Capela, né, passou, né, lá atrás, quando a Terra ainda era um planeta primitivo, né? Sim. Muitos exilados de Capela que vieram aqui para impulsionar, né, a cultura, né, tudo aqui na Terra, e hoje é a Terra que está passando por isso. Sim, a gente também está recebendo ajuda de outros planetas, né? Estão encarnando aí vários espíritos, né, superiores. Sim, o pessoal de Alcione, que é um planeta que já é muito feliz, tem vindo em grande quantidade, principalmente depois da virada do milênio, muitas reencarnações para poder nos ajudar. Né? Eles não vão morar aqui, eles só vieram para dar um impulso para que a gente que vai quiser
ter condição. Por que eu falo a gente? Eu já me incluo nessa, com licença. Porque né? Deus... Nós nos incluímos porque a gente não quer o mal. Né? Oi. Porque Deus é bom, é misericordioso, então Ele dá essa oportunidade para a gente de vir aqui, né, ensinar para a gente mudar, para ajudar a alavancar isso. Não vamos esquecer que Deus é justo. Com certeza. Quem não está afim, quem não aproveitou a oportunidade, vai ser recampeado para o planeta, para outros planetas que vão estar mais ou menos na situação que a Terra estava quando saiu da Idade da Pedra. Por quê? Porque naquele planeta eles vão poder ajudar, como o pessoal de Capela, quando Capela tinha internet, quando Capela tinha luz elétrica, remédio para tudo, igual a gente tem hoje, passou para a fase de regeneração. E a galera que estava lá, que não queria, veio para cá. E aí a gente tem as civilizações Inca, Maia, Azteca e Egípcia, tendo construções muito parecidas, um impulso na área da matemática, da astronomia, da geografia muito grande, e, ao mesmo tempo, o recrudescimento das sensações, né? O culto, o misticismo, esse tipo de coisa, porque era a vivência daqueles espíritos no planeta onde eles estavam. E aquela sensação de eu perdi uma coisa muito boa, que é de onde vem a lenda do paraíso perdido, né? Eu tinha algo que satisfazia todas as minhas necessidades e, de repente, eu sou jogado num planeta que não tem nada, né? Que mal descobriram o fogo e a roda. E agora faço o quê? Com certeza. Agora, diz para mim aí, Claudinha, qual o tamanho do sacrifício, né, que Jesus fez por nós? Se fala muito nisso, né? Quando a gente tem mais ou menos uma ideia de quem é Jesus, né? Jesus é filho de Deus, que já passou por todas essas fases que a gente já passou. Se a gente fosse abrir o currículo vitae de Jesus, já que a moda agora é currículo, né? Vamos pegar o currículo de Jesus e vamos dar uma olhada. Quantas regenerações, né, transição planetária, Jesus já vivenciou como homem e como espírito superior? Trocentas, milhares. Verdade. Ora, ele, como uma pessoa que já está experimentado, que já sabe como conduzir o processo, ele agora está orientando nesse planeta, que eu não sei se é o primeiro dele, como Cristo, pode não ser, né? A gente não sabe Jesus. Mas ele, nesse momento, como Cristo, mesmo que seja a primeira dele enquanto gestor, ele já fez isso muitas vezes como trainee, né? E Deus não vai dar uma função para quem não tem capacidade de cumprir. Com certeza. Então, já estava tudo certo, Jesus sabe o que está fazendo. Então, se a gente vai pegar essa questão, a gente vai ver que Jesus, há muitos e muitos e muitos milhões de anos, Jesus já é espírito puro, né? Ele já está nessa fase de espírito crístico, desde que o planeta, quer dizer, quando o planeta se soltou do Sol e veio ocupar a órbita que ele tem, com o satélite dele, né, a Lua no lugar certinho, que se a Lua tivesse 3% só de distância, a mais ou a menos do nosso planeta, já não teria condição de ter a vida como tem. Ela está exatamente no ponto em que ela pode estar para que permaneça a vida como ela se desenvolve nesse planeta. Então, tudo isso, né, Jesus estava lá ajudando nesse momento os engenheiros siderais, porque tem outros espíritos, como a gente falou, que estão em outras áreas, né, de trabalho. E aí, imagina, um espírito que há milhões de anos se alimenta do amor direto do fluido cósmico universal. Jesus está em Deus, literalmente, né, e com consciência disso. Nós estamos em Deus, como diz Paulo, como peixes no mar. Só que a gente não reconhece o mar. A gente vê o mar ainda como algo separado do outro, peixe diferente, aquela coisa toda. Jesus não. Jesus tem comunhão absoluta, numa intimidade que muitas das vezes é confundido o próprio Jesus com Deus, né, com a própria divindade. De tanta intimidade que há, né, entre esse filho e o pai. Nós ainda estamos engatinhando nisso. Então, imagina, um espírito que não precisa, né, respirar, não precisa comer, não precisa... Ele só vive realmente do trabalho, do labor, do amor, da caridade, tudo que é bom e belo nesse universo é onde paira Jesus. E aí, essa criatura precisa encarnar, pegar um perispírito que envolve o planeta em todas as suas dimensões. Aí a gente tem que lembrar, não existe só uma dimensão, né? Não é só plano encarnado e plano desencarnado. Existe um multiverso
para a gente que já é jovem há mais tempo, é meio difícil da gente imaginar isso. A galerinha mais nova consegue entender perfeitamente a ideia de multiverso. Impressionante. Mas a gente ainda precisa estudar cordas universais, entender como é que a coisa funciona, o que é uma realidade paralela. A gente fica meio confuso mesmo para a gente. Mas, como está tudo na lei, essa geração nova já vem sabendo. Eu fui falar sobre o multiverso para a mocidade, a gurizada sabia sim, no momento. Eu achando que ia passar o maior trabalho para explicar. Então, Jesus, ele tem essa coisa, ele faz reuniões, como foi feita essa de 1969, no Sol. Ele, quando precisa, ele vai a Betelgeuse, que fica, sei lá, a 1,5 milhão de anos-luz. O que é um ano-luz? A luz viaja a 350 mil quilômetros por segundo. Você faz a luz viajou, então você levaria 1,5 milhão de anos terrenos viajando nessa velocidade para chegar a Betelgeuse. Jesus chega lá assim, vou lá, e chega. Chegou. Porque ele vai pelo fluido cósmico universal, ele funciona, né? Não precisa de buraco de minhoca, não precisa de nada disso. Ele vai direto pelo fluido cósmico universal e manda a consciência, expande a consciência. Então, um espírito que é livre para transitar no universo, esse espírito precisa miniaturizar o perispírito para entrar em contato e comandar a divisão celular de um zigoto. Para a gente ter uma ideia, levou mais de 2.000 anos para Jesus conseguir adensar o perispírito. Adensar para conseguir não explodir a célula quando fizesse a conexão. Por tamanha vibração energética. Ele teve que baixar a vibração, concentrar e baixar a vibração, até conseguir se ligar ao corpo. E aí um espírito que conhece tudo, sobre tudo o que há para se conhecer no planeta, nasce banguela, sem controlar os esfínteres, fazendo xixi e cocô nas calças, tendo que aprender a falar gugu dadá em aramaico, que era a língua que ele falava. É verdade. Né? Comer, gente, imagina o que é para um espírito que vive de amor ter que comer ver matar, ou saber que se matou um bicho ou uma planta, porque pra a gente acha que assim, planta tudo bem, né? Bicho não, bicho é mais pesado, mas planta tudo bem. Para Jesus, não. Para Jesus, é tudo vida. O íon de cálcio é importante, porque ele reconhece naquele íon um espírito, quer dizer, não um espírito, né? um princípio inteligente. Um princípio inteligente que está ali em evolução, aprender. Então, tudo está ligado. Né? Tem no livro dos Espíritos questão, não vou lembrar o nome da questão, mas tem uma questão, acho que é 624, que a espiritualidade fala para Kardec que do átomo ao arcanjo está tudo interligado. Então, Jesus tem plena consciência disso e teve que se apagar para entrar no corpo. É verdade. Né? E se submeter ao que o corpo exige. Então, Jesus tinha que fazer cocô, Jesus tinha que fazer xixi. Pior, naquela época, depois que se comia, era necessário arrotar. Né? Quanto maior o arroto, mais satisfeito o indivíduo estava. A gente não consegue imaginar Jesus assim, mas ele tinha que fazer, porque era em respeito à cultura daquele povo onde ele encarnou. E a gente não reencarnou, porque Jesus só encarnou uma vez nesse planeta. Ele reencarnou em outros planetas, inclusive o planeta onde ele passou a fase que a gente está vivenciando hoje, a gente tem notícia que não existe mais. Né? Aquela estrela já entrou em supernova, aquilo já foi reciclado para que outros planetas possam... Porque Deus não tem sossego, Deus cria todo dia. Então, imagina o que foi 33 anos enfiado num escafandro de carne, para poder ir de Belém para Jerusalém, tinha que arrastar a carcaça. Né? Além de tudo, imagina, Jesus criança, né, era o esquisito da vila. Então, se a gente achar que Jesus sofreu no Gólgota, né, quando ele sofreu lá a crucificação, aquilo ali foi a libertação. Imagina, a gente tem notícia, a própria Bíblia fala que houve o próprio ambiente, houve uma modificação na natureza, a governança espiritual estava toda no plano encarnado, né, para receber o seu líder, que estava terminando com sucesso, absoluto sucesso, a sua missão. Então, sair do corpo, nossa senhora, né? Mas ainda não pode sair na sua plenitude. Jesus não pode sair na sua plenitude. Ele teve que esperar para poder terminar, organizar tudo bonitinho, e só depois que faz a ascensão,
né, com o perispírito, para que as pessoas pudessem ver o perispírito subindo, aquela coisa toda, é que, fazer o teatro para poder impressionar os sentidos, é que Jesus pôde, aí sim, retomar o seu trabalho no seu gabinete governamental. Mas foram 33 anos, imagina, a gente está 100 dias dentro de casa, podendo ir pegar um solzinho, podendo ir no mercado, mas assim, a gente já está pirando, imagina Jesus. Então a gente não tem ideia, não tem a menor noção do que foi para um espírito de alto gabarito como Jesus estar no planeta. É muito amor, né? Muito amor, né? Mas é muito, Muito não é amor, pouco, né? não. Convivendo com a gente, ouvindo sarcasmo, vendo pessoas que ele auxiliou na cura, porque Jesus nunca disse eu te curei, sempre foi tua fé te curou, mas ele era o veículo, né? Para que essa fé acontecesse, para que essa cura acontecesse. Então, Jesus vê, muitas das vezes, a gente tem livros como Boa Nova, como outros livros psicografados que contam alguma coisa dessa fase, que contam que as pessoas eram curadas e depois iam fazer, nem todo mundo ficou, né, de boa com isso. Foi abusado o corpo, foi ser ingrato. Lembra da passagem dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. É verdade. Não que Jesus reconhecimento, mas Jesus percebia que aqueles que não eram gratos estavam desperdiçando a oportunidade bendita de evoluir. É verdade. Ser quem é o que está acontecendo agora aqui, né? Nessa pandemia, né? Exatamente. Muitas pessoas estão aprendendo, muitas pessoas realmente a vida vai mudar daqui para frente, não vai ser mais igual como era antes. Mas nós também estamos vendo muitas pessoas aí que não estão nem aí para essa pandemia, continuam aí fazendo as festas, as baladas, não usando máscara, não se protegendo, não pensando no próximo. Então, esses aí seriam os leprosos daquela época, né? Que Jesus curou, né? Mais ou menos por aí, né? Você pode fazer uma analogia. Sim, mas assim, você tem a oportunidade. Sim. E Emmanuel fala, aliás, muitos autores espíritas falam, André Luiz fala disso também, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que o maior sofrimento para o espírito é a consciência da oportunidade perdida. É verdade. Quando a gente acorda no plano espiritual, que é a nossa casa, e descobre que eu tive a chance de fazer alguma coisa em prol de mim e dos outros e deixei passar. Né? E aí Jesus vem trazer essa mensagem para a gente. Né? No exemplo do Cristo, ele traz para a gente essa vivência de que quando a gente está num momento de dificuldade, que a gente precisa recorrer a Deus. E que Ele é o caminho. Porque com Ele o fardo é suave e o jugo é leve. Não que não vai ter fardo, não que não vai ter jugo. Sim. Vai ter. Mas vai ser mais doce. Vai ser mais possível. Porque a gente passa a ter uma visão diferente da vida. Por isso que muitas das vezes o espírita que está comprometido, que tenta realmente se melhorar, muitas das vezes é chamado de fanático. É chamado de bobo. Porque você recebe dinheiro a mais, você devolve, a pessoa briga, xinga você, depois no dia seguinte ela não pede desculpa, mas vem falar como se nada tivesse acontecido e você aceita, você acolhe. E aí a pessoa fala, você é muito bobo, você é um otário porque você deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Mas a gente está tentando viver de acordo, né, com o que a gente acredita. Sempre consegue? Não, infelizmente não, porque a gente está no caminho. Mas a gente está buscando. Essa é a característica principal do espírita, e isso está, inclusive, na obra kardeciana. É buscar se melhorar. O Chico Xavier sempre falava isso. A mim eu me cobro muito, mas ao outro eu dou a ele a chance de ser quem ele é. Né? Então, assim, eu tenho que estar preocupado comigo. Sábado agora eu estava fazendo um estudo sobre homossexualidade e transexualidade para a mocidade do Leôncio de Albuquerque, lá em Niterói. O bom da internet, uma coisa boa da pandemia é isso, né? Você não precisa ir a Niterói para fazer a conversa. As distâncias ficaram um pouco menores. Embora a gente sinta falta, né, da aglomeração, eu gosto de aglomerar com as crianças, agarrar os meninos, enfim. É difícil a gente manter esses afetos, mas é possível. E a gente falava para ele justamente do livro Vida e Sexo de Emmanuel, que é um livro de 1970, quando ser homossexual era crime no Brasil. Crime. A pessoa ia para a cadeia, ia ser torturada, ia ter que abjurar da própria sexualidade, era uma coisa horrorosa. E nesse livro,
no último capítulo, capítulo 26, embora haja alguns erros conceituais, porque era da época, né, os estudos começaram a ser mais incisivos depois da década de 80 para cá, mas Emmanuel deixa isso, que quando se observar a tendência homossexual num filho, que a gente se abstenha de censurar e de criticar, que a gente não julgue, porque ninguém e nem sabe a nossa responsabilidade sobre o desequilíbrio do outro. Então, o que a gente deve fazer é dar a mesma educação que se dá para um filho que tem tendência homossexual, para filho que tem tendência heterossexual, da mesma forma para que não caia-se na promiscuidade. Então, de novo, a espiritualidade ratificando o que Jesus traz para a gente. O problema é a moral. Na verdade, não é nem a moral, porque a moral muda, é a ética. O problema é quando a gente não é ético com a gente nem com os outros, porque aí a gente está em desacordo com a lei. Jesus, quando faz lá o sermão escatológico dele, que ele fala desse período que a gente está vivendo, Jesus não diz, quando ele vai dizer o que vai separar o joio do trigo, ele está lá na Bíblia assim, aqueles que passarão à minha direita e aqueles que irão para a terra de choro e ranger de dentes. O que precisa? Jesus enuncia os pré-requisitos. Está lá, acreditar na Bíblia. Não é isso? Tem que acreditar na Bíblia para poder entrar no reino dos céus? A Bíblia cristã judaica? Né? Fosse assim, coitados muçulmanos, que a maior parte da população do planeta não acredita na Bíblia. São os muçulmanos, os maoístas, os budistas, os indianos, enfim. Então, não pode ser assim. E não está na Bíblia isso. Então, está lá, vai passar para o reino de Deus aqueles que acreditarem em mim, que forem cristãos. Também não. Então, o que Jesus... Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava estrangeiro, foste me visitar. Estava preso, foste ter comigo. Está basicamente isso. Tem mais algumas coisas, ou seja, vos bota como pré-requisito para a conquista do reino de Deus caridade, servir ao outro. E aí os apóstolos que o ouviam, sem entender lufas do que Jesus estava falando naquele momento, ainda perguntam para ele, mas Senhor, quando nós fizemos isso? E Jesus fala, cada um dos pequeninos que fizestes, foi a mim que fizeste. E aí a gente acha ruim quando alguém vai a uma prisão e dá um abraço em um criminoso que está cumprindo pena porque cometeu um crime e depois se descobre que o crime foi de pedofilia e assassinato. E aí você acha que aquela pessoa não merecia um abraço naquele momento que estava passando. E a crítica foi grande. Foi muito grande. E a gente pensa assim, se você vai lá evangelizar e chega lá e tem um pedófilo, como tem muitos pedófilos, dentro da cadeia, você não vai evangelizar o pedófilo? É verdade. A ponto a gente tem direito de jogar pedra na Geni. Né? Então, a gente precisa lembrar dessas questões. Não que a gente vá passar a mão na cabeça, a pessoa está na cadeia, lugar que ela tem que estar. Ela cometeu um crime, aliás, 2, né? Um crime de pedofilia e um crime de assassinato. Tem que ser separado da sociedade. Não pode estar no meio das pessoas ainda. Precisa ser ressocializado, precisa ser tratado. Em alguns casos, nessa encarnação, não poderá sair da cadeia. Mas desde que seja tratado com um mínimo de dignidade que se requer para a nossa espécie. É verdade. Porque Deus condena o pecado, né? Deus condena o delito e não a pessoa. Porque todos nós, em algum momento das nossas existências, e aí eu falo das existências passadas, já escorregamos nos mesmos erros que todo mundo escorregou. Todo mundo escorrega nos mesmos sabão, não tem jeito. Então, como é que eu posso criticar uma pessoa que cometeu um assassinato, que não dá nem... Essa senhora, por exemplo, que deixou no elevador e foi fazer as unhas e acabou acontecendo a tragédia que aconteceu. Essa mulher, ela tem que responder à justiça pela hediondez do que ela fez. Mas eu posso dizer que eu desejar o mal a ela, eu não posso fazer isso como cristão. Não posso. Eu posso entender que ela
talvez realmente, como ela deu entrevista ontem, ela não tivesse imaginado que a coisa ia chegar nesse ponto. Provavelmente ela não desejava a morte da criança. Sim, ela com certeza. Do garoto que estava enchendo o saco e ela queria fazer as unhas. Então, é aquela história, não há tanta maldade, premeditação. E mesmo quando há, a gente precisa entender que o espírito está em evolução. Então, o que se faz? Ensina-se ao espírito. Porque a gente tem que acolher, a gente tem que consolar, a gente tem que esclarecer e orientar. Não dá só para dar acolhimento e esquecer do resto. Não, com então, certeza. Não dá para passar a mão na cabeça. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Haja visto o que ele fez quando entrou no templo e a galera estava lá vendendo as coisas do jeito que estava. Jesus não pegou um chicote e saiu batendo nos outros, porque isso é inconcebível. Aliás, eu saí do catolicismo por conta de uma discussão seríssima que eu tive com o padre da paróquia de Cabo Frio. Na época não era nem padre, era o ministro da Igreja Católica, por conta dessa passagem. Essa foi a gota d'água, né? Tinha outras questões, mas essa foi a gota d'água. Ele queria me convencer que Jesus, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, pegou um reino e saiu batendo, virando mesa dos outros no meio do templo, na casa de Deus. Não foi isso que aconteceu. Ninguém em sã consciência vai admitir qualquer resquício de violência no Cristo. Jesus não era impaciente. Jesus não era intolerante. Jesus não tinha nenhum dos defeitos morais que nós temos. Com certeza. Então, o que aconteceu? Você já viu criança quando está fazendo arte? Daquela arte que você sabe que está fazendo arte, e a mãe aparece de sopetão? O que a criança faz? Se tiver um buraco de rato na parede, é capaz de se enfiar dentro para fugir do flagrante. O que eu acredito que tenha acontecido, a confusão toda que aconteceu, foi que Jesus é o governador espiritual do planeta. Ninguém tem maior autoridade do que Jesus. E ele já tinha outras vezes feito pregações no templo, e parece que próximo dessa última visita, dessa visita onde isso aconteceu, ele tinha feito um alerta e tinha falado a respeito daquele momento, daquele comércio que havia ali, que era algo realmente de exploração. Então, ele já tinha feito o trabalho de consciência, de alertar as consciências. E a lei de Deus está escrita lá, na nossa consciência. Não tem como você fugir dela. E aí, imagina, num dia que não era o esperado, entra Jesus, porta do templo lá dentro. A galera entrou em pânico. Não, o Rabi não vai me ver, o Raboni não pode me ver aqui. Senão ele vai achar que eu sou hipócrita, embora eu seja. Então foi uma fuga da consciência que fez aquela confusão toda. A gente caindo um por cima dos outros, era passarinho voando para um lado, cordeiro correndo para o outro, era um desespero danado. E as pessoas, foi uma coça moral. Aí sim, uma surra moral, concordo. Agora, que Jesus passou a mão no rei e bateu nos outros, é uma visão muito tacanha. Não dá para conceber isso, não. Não dá para conceber isso. Com certeza. Da mesma forma, né, não dá para a gente conceber. Aí eu lembro do livro Boa Nova, já que a gente falou dele, Manuel Filomeno de Miranda conta uma passagem de Jesus na infância, né? Porque a gente só conhece Jesus nos 12 anos, né? É, isso aí. Fala pra gente. Porque a gente comenta muito, estava até comentando aqui agora, antes de começar o programa, com o Heitor, que é o nosso trabalha com a gente aqui na TV, ele perguntou assim, Renato, o Espiritismo tem algumas notícias de Jesus, da infância de Jesus, que a gente só tem nessa passagem com 12 anos lá no templo, né? E o restante, que até os 33 anos, o que Jesus fez? Pois é, a gente tem, na Bíblia, só fala da passagem aos 12 anos, né, que é um evento que marcava a vida do jovem judeu, que é quando ele deixava de ser criança e passava a ser reconhecido pela tribo como homem, né? E aí ele começava a estagiar com os homens, ele já saía do convívio com as mulheres e as outras crianças e passava a ter um posto mais bonitinho. E é só o que tem, falando dessa passagem, por conta da necessidade que a espiritualidade teve de manter essa história, para que a gente soubesse que a família é muito importante na vida de todos nós, inclusive na vida de Jesus. E Jesus, nessa passagem, ele se perde, né? E o que a família dele faz? Quando se dá conta
Porque, ao contrário da novela da Record, pessoal, naquela época, mulher era menos que nada. Mulher era um animal da casa que dava filho, cuidava das coisas. Era só para isso que servia. E não eram bonitas, então, todas maquiadas, não, né? E nem andava junto com o homem. Não sendo, a mulher tem uma parte no Antigo Testamento que mostra as leis judaicas, as leis mosaicas, né? Uma das várias códigos da lei mosaica é que a mulher não podia pisar na sombra do homem. Então, dependendo de onde, da hora do dia, ela não podia pisar, ela não podia ficar muito próxima do marido, porque ela não podia pisar na sombra dele. Caso contrário, ela podia ser devolvida para a família. Ninguém dava beijo na boca, essas coisas que a gente vê na novela, isso não existia. Então, quando as caravanas se deslocavam, os homens iam à frente e as mulheres, crianças e velhos iam atrás. Não havia mistura. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. A caravana se deslocou. Eu imagino que José deve ter pensado, Maria não larga o menino das saias, mas agora, né, quando a gente chegar em Jerusalém, em Belém, ele vai estar, em Nazaré, ele vai estar mais afeito a mim, então deixa ela curtir esse tempinho com o filho. Maria não viu Jesus junto, deve ter pensado, ai, que orgulho do meu garoto, foi lá para frente andar com o pai e os outros homens, né? E seguiram até a hora do almoço, quando a caravana parou para a galera comer. Aí as mulheres vieram servir os homens. E ela, quando chega para José, cadê Jesus? Ué, não está contigo? Não, comigo não está. Imagina, perdemos o governador espiritual, perdemos o Messias. Nós. Que responsabilidade. Rascada. E é resultado. O que eles fazem? O que a maioria dos casais hoje não faz. Eu, quando eu achei que tivesse perdido a Júlia no Corpus Christi, que teve aqui em Cabo Frio, a Júlia tinha uns 6 anos de idade, minha filha mais velha. E a Laura tinha 2, a mais nova. Eu fui trocar a fralda da Laura e pedi que o pai olhasse a Júlia. E a Júlia saiu com a amiguinha para olhar os outros tapetes. E marido, que quase não gosta de falar, né? Não é à toa que a gente está junto, os dois falam pra caramba. Começou a conversar com o pai da amiguinha e esqueceu de olhar as crianças. Filha, já de fralda trocada, cadê a outra? Não foi com você? Não, meu filho, deixei com você. Não, ela está por aqui. Aí eu entrei em pânico e fiz o que toda boa mãe faz. Comecei a acusar o marido. O que Maria fez? O que José fez? Avisaram aos amigos que eles estavam com um problema, que é uma coisa que as pessoas não fazem, que é admitir que errou para os outros, né? A gente esconde os erros da família, porque Deus me livre passar vergonha, né? O que o vizinho vai dizer. Né? E foram os dois em busca de Jesus. Eles não acusaram, não há nada dizendo sobre isso. E quando acharam Jesus, né, no templo, Maria, como boa mãe, foi chamar a atenção do filho. Mas, meu filho, você não está vendo, né? Você botou a gente preocupado, paramos a caravana, estamos aqui o dia inteiro correndo atrás de você, e você aqui não avisou a gente. E aí aquele fedelho de 12 anos de idade, porque tem 12 anos de idade, né? Pelo amor de Deus. Era um moleque. Vira para a mãe e fala, mas mulher, você não percebe que eu estou aqui tratando dos assuntos do meu pai e bota o dedinho para cima com José na cara dele? Não fossem realmente espíritos iluminados, fosse minha mãe, Jesus ia levar um pescotapo e ia levar 2 dias para saber onde ele estava, só pela uma criação. Rosa de Saron. É Maria. Uma mãe, um espírito infinitamente à frente do seu tempo. E, através das páginas psicografadas, a gente tem esse presente que é o Boa Nova e alguns outros livros que trazem alguns registros da infância de Jesus. Né? Na própria Bíblia, tem uma passagem muito pequenininha que conta que quando Jesus encarnou, né, e Maria já tinha recebido os sinais, José já tinha recebido os sinais, e os magos apareceram, né, os reis magos apareceram, e houve, né, toda aquela comoção. Maria e José foram a um homem sábio do templo, né, para poder conversar com ele, para saber como proceder. Né? Afinal de contas, como é que eu estou com o Messias na mão, faço o que com ele? Né? Essa confirmação, né? Porque até então eles tinham sinais. Né? E aí, assim, foram a um doutor da lei, e esse doutor da lei era Simeão. Né? Um homem extremamente amoroso com a lei de Deus. E coerente com aquilo que ele cria. E era muito amigo da família. Então, quando eles levam Jesus, eles retornam, né, para Jerusalém e mostram Jesus a Simeão, quando Simeão pega o bebê nos braços, ele é tomado por uma emoção violentíssima. E Simeão começa a chorar. Por que Simeão começa a chorar?
porque ele reconhece naquele corpo frágil o templo verdadeiro de Deus. A consciência viva que mais perfeitamente consegue refletir a vontade do Criador. E ele é tomado por uma emoção não só de gratidão e de felicidade, mas principalmente de desespero. Por quê? Porque ele olha para aquele corpinho e fala: Senhor, como esse menino vai conseguir construir o reino de Deus, o teu reino nesse planeta? Porque José é um homem maravilhoso, Maria uma mulher fantástica, mas eles são pobres. Esse menino não tem uma ovelhinha para começar a construir um patrimônio para o Senhor. Porque vamos lembrar, há 2000 anos atrás, essa galera era muito materializada, né? Tinha uma visão muito materialista da vida. Então eles achavam que o reino de Deus ia ser físico na Terra. E quando Simeão segura Jesus, ele lembra da promessa do Messias, que foi feita ao rei Davi, antecessor de Jesus, e foi feita a Davi por Natã. Natã era um profeta que só aparecia para conversar com o rei Davi quando o rei Davi fazia besteira. Então imagina a felicidade de rei Davi quando Natã chegava para visitar. Era alguma bobagem que ele tinha feito. Dentre muitas bobagens, uma foi quando o rei Davi olhou para a Arca da Aliança, que tinha as pedras, né, com o decálogo, os 10 mandamentos, e ele achou que Deus estava muito desprotegido ali na caixa, porque, veja bem, eles imaginavam que Deus estava ali dentro. Vamos lembrar, 3.000 antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo, o rei Davi estava lá. E aí ele resolveu fazer um templo. E para abrigar Deus não ia ser qualquer templo, né? Tanto que Davi começa o templo e quem termina é o filho dele, Salomão. Para abrigar lá no centro a Arca da Aliança, que era só quem era muito iluminado, os mais altos postos hierárquicos que conseguiam chegar lá, porque Deus era monopólio daquele grupo religioso. E aí, quando Davi tinha começado a fazer essa construção, Natã chega para fazer uma visita. E aí Davi pensa, bom, agora ele não vai brigar comigo, né? Agora eu acertei. E aí Natã vem dizer para ele, olha, tem um recado para você de Deus, não é de qualquer um. Isso está em Zacarias, no Antigo Testamento. E o que Deus mandou dizer para você? Deus mandou te dizer que Deus não habita templo de pedra erguido pelo homem. Deus vai construir o seu próprio templo. E ele virá na figura do Messias, que vai ascender e levar o povo ao reino de Deus. Então, olha bem, essa tradução não se perdeu no tempo. Ascender e levar o reino de Deus ao povo, e não trazer o reino de Deus para baixo. Né? E aí, enfim, a coisa já tinha começado, terminou. E uma outra coisa que aí se ver esse Messias tão esperado, 3.000 anos esse povo, né, esperando, ele é tomado por esse desespero. E aí a gente vem aquela questão, e Jesus, que estava ali naquele corpinho, né, ele não tinha proteção, ele estava realmente desamparado, ou ele tinha um anjo da guarda? E aí a gente foi perguntar isso para a mocidade, a galera deu um nó no cérebro. Não, Jesus não tinha anjo da guarda. Porque na questão 600 e... Espera que eu tenho uma copa espíritos, a resposta mais curta do livro todo. Quando Kardec pergunta qual o espírito, o tipo mais perfeito que Deus deu ao planeta para lhe servir de modelo e guia, e a espiritualidade responde: ver de Jesus. E aí a pergunta, esse espírito que é o modelo e guia, que é o governador espiritual do planeta, Cristo, desde antes do planeta, né, se condensar, precisou de anjo da guarda? E precisou, porque Jesus veio cumprir a lei. E ele fala, cumprir integralmente a lei. Enquanto ele estava agarrado naquele corpo de um bebê, ele não podia usar todas as faculdades que ele tinha. Ele precisou de apoio. Os 2 primeiros apoios de Jesus foi José e Maria. José é um espírito tão incrível que ele teve o cristianismo na mão. Ele podia ter repudiado Maria, podia ter jogado Jesus da ladeira, podia ter abandonado tudo, chutado o pau da barraca, e a gente hoje não estaria aqui. Mas esse cara cumpriu integralmente, inclusive se apagando na história. Né? José ele abre mão da própria paternidade para Deus. Tudo bem, né? Para Deus. Mas ele abriu mão disso. Né? Ele ficou como um personagem secundário. A gente fala muito de Maria, a gente fala muito de Jesus, a gente quase não fala de José.
raros, né? Algumas pessoas que têm essa devoção pelo pai terreno de Jesus e tudo mais. Então, Jesus tinha anjo da guarda. E quem era o anjo da guarda do Cristo? Você não bota trainee para tomar conta de trabalho de gerente, né? Então, não era... A mocidade ficou, era Gandhi, era Einstein. O pobre do Chico, coitado, foi chamado para ser anjo da guarda de Jesus. Na verdade, eram outros espíritos crísticos, do mesmo nível, de nível superior a Jesus, que vieram à Terra para ajudar nesse período de 33 anos, que é um período curto para a espiritualidade, né? Então, Jesus traz todo um caminho para a gente poder seguir. E nesse livro Boa Nova, o Manuel Filomeno de Miranda também conta que quando Jesus tinha uns 5, 6 anos de idade, Maria saiu de dentro de casa, terminou a comida e foi buscar Jesus dentro de casa para poder comer, e Jesus não estava. Ela foi até a carpintaria atrás dele, de repente estava lá com o pai, e Jesus também não estava. E aí eles se preocuparam, porque Jesus não podia estar na casa de um amiguinho, porque Jesus, como eu falei, era o esquisito da vila. Era aquele guri que não gostava de briga, era o garoto que não gostava de bater nos outros, era a criança que não gostava de tacar pedra em passarinho. Então ele era o estranho, né? Tanto que em Nazaré, Jesus não curou ninguém. E os apóstolos têm registro que os apóstolos ficaram horrorizados com a falta de fé das pessoas. O filho do carpinteiro, o doido vai ser o Messias, até parece, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda conta que Jesus, quando tinha uns 5, 6 anos de idade, sumiu de dentro de casa. E aí Maria e José entraram de novo, né, naquele desespero. E agora, onde é que esse garoto se enfiou? Encontraram Jesus na estrada que levava a Jerusalém, conversando com um homem que estava abaixado para poder ter altura para conversar com ele, porque ele era pequeno. E aí, quando eles estão chegando perto, Maria vê e reconhece naquele homem o maior assassino de Jerusalém. Era um homem impiedoso, ele matava tanto romano quanto judeu, quanto criança, mulher, ele matava todo mundo. E esse homem estava ajoelhado, praticamente, né? Estava abaixado, próximo de Jesus, e chorava enquanto Jesus o abraçava. E aí José tem a grande ideia. Vai lá e chama Jesus. Vamos deixar o garoto exposto a esse homem. Chama Jesus para vir para comer, porque está na hora de almoçar. E aí Maria olha para o marido, né? Deve ter pensado, meu bem, se toca, né? Se eu for chamar Jesus para comer, quem você acha que ele vai chamar para ir para nossa casa partilhar o pão? O maior assassino de Jerusalém, dentro da nossa casa. Porque olha a encrenca que José e Maria tinham na mão. Não é, para educar Jesus, não era para dizer, meu filho, olha só, tem que dividir o brinquedo, não pode ser egoísta. A gente faz isso com os nossos filhos. Não pode responder mal para o mais velho, tem que respeitar. José e Maria dizer o quê? Meu filho, não pode fazer caridade para cada um, tem que escolher só gente de bem para fazer caridade. Né? Então, Manuel Filomeno de Miranda diz que eles tiveram que esperar Jesus terminar o atendimento, liberar o moço, e aí Jesus volta alegre, saltitante para dentro de casa, e eles entram para poder comer, e não se comentou sobre o assunto, porque vai dizer o que para Jesus? Que não podia. É difícil. É verdade. Claudina, já estamos faltando 14 minutos para o nosso... A hora voa. É verdade. Mas eu gostaria que, para a gente fechar o nosso programa de hoje, você dissesse, né? E quais as principais mensagens que Jesus deixou para todos nós? Jesus tem um livro chamado Focos de Luz. O texto é um livro de páginas. O texto chama-se Jesus é Amor, que foi o livro que eu usei principalmente base para poder fazer esse estudo. E daí depois a gente vai abrindo para outros, né, para outras obras. Mas nesse estudo tem esse texto Jesus é Amor, em que o autor fala que Jesus, o autor da página, não lembro qual foi o espírito que psicografou, mas ele diz que Jesus nos traz 3 lições muito importantes. A primeira, e é por essa que ele foi crucificado, é que Deus é Pai. O que significa Deus é Pai? Deus é Pai é uma revolução sem tamanho. Porque lembra, Deus ficava dentro de uma arca que ficava no centro, dentro de um templo, onde só tinha acesso os altos sacerdotes, né, dos doutores da lei. E aí, só os judeus, e que tinham grande consideração dentro da parte eclesiástica daquela época, que poderiam ter acesso a Deus. O resto era o resto. Né? Deus era temido. E Jesus se reporta a Deus como Abba. Abba seria a nossa tradução livre, poderia ser painho, de tanta intimidade, trazer para dentro de casa, para o nosso colo, painho.
Jesus diz que Deus é pai. Que Deus é pai, e Deus é pai de todo mundo, inclusive dos estrangeiros, inclusive dos escravizados, inclusive das mulheres, inclusive de todo mundo. Eu não posso olhar para o outro como se ele fosse inferior a mim, né? Nem superior a mim. Somos todos iguais. E isso para uma sociedade escravocrata, sob domínio de uma outra sociedade, que era a sociedade romana, onde você tinha toda a questão de poder, essas coisas todas, era uma verdadeira revolução. Tanto que quem vai dar abrigo e vai principalmente recuar, ressoar mais a boa nova do Cristo? Os pobres. Porque os pobres é que tinham necessidade, que tinham vontade de estar junto de Deus e eram afastados dele pelos outros. Já os religiosos, principalmente os que estavam mais motivados por conta do poder, viam Jesus como uma grande ameaça. Porque, pensa bem, imagina se Herodes, o cara que era o dono, né, do pedaço, vai abrir mão, né? Pôncio Pilatos, o representante do imperador de Roma, vai abrir uma democracia para os subjugados dele, para escolher se quer Barrabás ou Jesus. É claro que isso não aconteceu. É óbvio. Agora, o autor do texto deve ter sido modificado para poder dar uma refrescada para o pessoal de Roma, porque o cristianismo vai encontrar sua sede depois em Roma. Então, para não dizer que os romanos que mataram Jesus, o que eles fazem? Jogam a culpa para os judeus. Extremamente humano, né? O é humano botar a culpa no outro, mas é mais humano ainda. Então, eu realmente não acredito que Pôncio Pilatos mandou a turba escolher entre Jesus e Barrabás. Quem escolheu foram os religiosos. Mas os religiosos também não queriam ficar com essa conta, então jogaram para a conta do povo e foi o que aconteceu. E Jesus, quando diz Deus é Pai, ele traz para a gente essa mensagem. Não existe maiores ou menores. Somos apenas diferentes nos nossos contextos pedagógicos, de aprendizado, na nossa experiência com amor e com a vida, na nossa maturidade. Isso é que nos faz diferentes, mas nós somos essencialmente amados por Deus da mesma forma. Você pode ter feito a pior coisa do mundo, inclusive ter matado e estuprado uma criança, como foi o caso que a gente citou do pedófilo. É tão amado por Deus quanto eu ou você. Mas os mecanismos que são necessários para que aquela pessoa se recupere, se altere e passe a viver de forma saudável e feliz, inclusive com a própria sexualidade, é de cada um. Né? E a lei vai encontrar os mecanismos para que isso aconteça, mesmo que seja a lei humana mantendo preso. Né? Então, são questões que a gente precisa, daria um outro estudo para a gente fazer tranquilo mais para frente. Então, Jesus, primeira coisa, traz Deus para a nossa intimidade. Tira aquele afastamento de Deus que a gente tinha e bota Deus dentro das nossas casas, dentro de cada um de nós. A segunda é que Deus é amor. E que por Deus ser o amor está em tudo. Então, há esperança para todos nós, porque se há amor junto da justiça, porque nós, infelizmente, não conseguimos ainda imaginar uma justiça que tenha bondade junto. Mas a gente já reconhece que a justiça de Deus se reveste de bondade. E aí, muitos casos de obsessão que a gente tem, que as pessoas que foram ofendidas no passado querem vingança hoje, se botassem, né, realmente a compreensão de que a justiça de Deus ela acontece, mas que ninguém precisa sofrer para resolver os problemas do passado, para se melhorar de um crime, você pode melhorar trabalhando, né, sem precisar sofrer. Deus não quer que ninguém sofra, mas é necessário. Então, a gente teria muito menos processos obsessivos, muito menos sede de vingança, muito menos sofrimento. Mas, para isso, a gente tem que confiar no amor. Então, Jesus traz a prova viva de que o amor é possível em todas as suas formas. E que a gente precisa ressignificar esse amor o tempo todo em nós. Tanto que, primeiro, ele fala amar ao próximo como a si mesmo, que é um pensamento que está em Deuteronômio de Moisés. E depois ele retifica isso, dizendo, amai-vos como eu vos amei. Porque senão você começa a achar que o próximo é só quem está pertinho de você. Né? E Jesus amou a todos indistintamente. E a terceira revelação que Jesus traz para a gente é que a gente não morre. E ele dá prova material disso quando ele reaparece após a desencarnação. Né? E ele faz isso brilhantemente quando você tem aqueles 3 discípulos, que não são apóstolos, descendo da estrada para Emaús, encontram
uma pessoa que olha para eles e fala: por que vocês estão tão tristes? E aí eles falam: não sabes que o Messias foi crucificado, nós perdemos o nosso Messias, o nosso grande profeta? E aí esse estranho, a sua lei, não sabe que isso tudo está no predito, que o sangue do cordeiro seria imolado. E aí ele começa com uma fala muito de esperança, de cuidado, de carinho. E esses homens se encantam por esse acolhimento. Primeiro, acolhe. Depois, consola. E Jesus começa a consolar, né? E a falar dessas coisas. As pessoas ficaram tão felizes que foi chegando a hora de comer e eles começaram a ficar preocupados porque eles só tinham comida para os 3 e não para 4. Ou era para 2 e não para 3. Enfim, tinha um a mais que a ração não ia dar para todo mundo. E eu não sei se na tua casa é assim, Renato, mas na minha é quando a gente bota a comida, faz a prece, conta 1, 2, 3, né? E quem puder mais, come mais. Quem não puder, né, avança. E não era aqui, né? Mas quando tem uma visita, a gente sempre deixa a visita servir primeiro. E também era costume. Quer dizer, esse costume a gente traz há muito tempo, né? A gente tenta ser fino, né, ser educado. E esses discípulos resolveram também ser educados e deram o único pão que eles tinham para esse estranho comer. E como seria o costume da época? Qualquer um deles, inclusive os apóstolos, primeiro se serviria de uma boa parte e depois deixaria os outros se, né, dividir entre eles. Mas o que esse estranho fez? Ele pegou o pão e dividiu e deu primeiro para os outros antes de se servir. Só uma pessoa encarnada no planeta poderia ter feito isso. E era Jesus. Aí Mateus relata que só nesse momento é que os discípulos reconheceram Jesus. Não pela forma física, mas pelo comportamento. Jesus era o primeiro a servir numa sociedade em que todos queriam ser servidos. E a gente está vivendo hoje, 2020 anos depois, a mesma coisa. A gente só quer, venha a nós. E a única oração que Jesus deixou para nós, além de começar com Pai Nosso, de todo mundo, né? Ele diz que venha a nós, mas que nós venhamos também ao vosso reino. Venha a nós e nós ao vosso reino. Tem que haver reciprocidade. Né? Que a gente seja perdoado da forma como a gente perdoa. Em muitas parábolas, em muitos pontos, em muitos momentos, Jesus reafirma e dá uma intensa coerência de tudo que ele fala. Você pode até não acreditar em Deus, você pode até não achar que Jesus era o Messias, você pode renegar tudo em relação ao Espírito. Mas o que você nunca vai poder dizer é que Jesus foi incoerente. Em nenhum momento. Toda a fala do Cristo. É verdade. E aí, o Antigo Testamento é a mesma coisa, é uma coerência que chega a ser difícil de você acreditar que aquilo ali é só acaso. Até porque o acaso não existe, né? A gente acredita nisso. Então, quando Jesus mostra pra gente que a gente não morre, e ele vai aparecer depois para os apóstolos, ele vai aparecer depois para os 500 da Galileia, ele vai fazer a ascensão para a galera ver um teatro. Ele teve que montar um teatro para impressionar os sentidos e convencer mesmo. Olha, não morre. Quem morre é o corpo. A gente só desencarna. E a partir daí, mesmo na condição que a gente está, a gente já consegue entender que a gente tem algo a mais do que só a carcaça que a gente arrasta aí para um lado para o outro. A gente tem um espírito. E a espiritualidade, trazendo para a gente o Consolador, né, que pode ser uma das formas do Consolador é o Espiritismo, a gente tem certeza disso, traz para a gente esse conforto. Né? Somos infinitamente amados e amparados o tempo todo. Inclusive, principalmente pelo nosso irmão mais velho, que nos convidou e se responsabiliza por nós sempre. É verdade. Minha querida, nós estamos já no finalzinho do programa, estamos só 3 a 4 minutinhos. Misericórdia. O tempo passou rápido, mas foi muito bom, muito gostoso, bate-papo maravilhoso. Eu gostaria que você se despedisse do nosso público e fechasse o tema de hoje. Bom, meus queridos, então a gente é mais uma vez muito gratos pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que a gente aprende, porque somos todos aprendizes, né? Todos discípulos, todos em busca de algum conhecimento para nos acalmar, nos pacificar e nos orientar em direção a Deus, independente da crença que se tenha.
Nós, enquanto espíritas, né, temos as nossas convicções, mas sabemos, né, que nós podemos colaborar com Jesus, mesmo que você não creia nele. Acender na nossa alma o desejo do bem é o mais importante. Jesus não pediu que ninguém acreditasse nele, que acreditasse em Deus, ou que fosse dessa ou daquela denominação religiosa. Ele pediu que a gente mitigasse a fome, mitigasse a sede, visitasse, tivesse compaixão, tivesse caridade. E hoje, na pandemia que a gente tem, todo dia você é convidado, como eu sou convidada, todos somos convidados a viver para o coletivo, a executar realmente as virtudes evangélicas, pensar no outro. São coisas tão simples. É chato da gente fazer porque a gente não está acostumado a fazer isso. Mas botar uma máscara, lavar mais as mãos, evitar o contato físico, se orientar e divulgar informações saudáveis. Não repasse informações que você não tem certeza da origem, que não foi ratificada pelos órgãos internacionais, que infelizmente, né, os nacionais, a gente está tendo muita dificuldade entre os cientistas do nosso país, entre médicos e alguns pesquisadores que dão informações que se conflitam, muita briga de ego ainda, mas a gente tem algumas diretrizes seguras para seguir, então que a gente exerça o bom senso. Né? Independente de quem você votou, em quem você acredita, que modelo econômico você apoia, entenda, esse momento é o momento da gente viver evangelho. E evangelho, antes de tudo, é coletivo. É a gente se colocar à disposição dos outros. A gente tem tido notícias de situações incrivelmente fantásticas, ao mesmo tempo que a gente tem notícias também que são ruins. Cabe a nós selecionar, não de uma forma a ficarmos bitolados, alheios à realidade, mas que a gente possa olhar com carinho aquilo que realmente vai nos acrescentar. É verdade. E quando ruim chega, ter a caridade de ressignificar aquilo e fazer prece, tanto por aquela vítima, que a gente sabe que não existe vítimas inocentes, né? Os espíritos escolhem a forma como desencarnam, e muitas das vezes são essas mortes escandalosas que fazem com que a gente se modifique e, como sociedade, modifique também os paradigmas. Verdade. Mas que a gente também olhe pelo algoz com a compaixão que eles merecem. Eles precisam expiar. E aí vai ser expiação. Não é prova, não é missão. É dor, né, que eles estão construindo para si. Então a gente lamenta e pede a Jesus que eles não se enrosquem mais. Que a gente não se enrosque mais, desejando mal para ninguém. Que a gente queira sim a justiça, mas que seja a justiça de Deus, aquela que vem temperada, como disse Jesus, com toda a bondade e o amor. Muita paz a todos nós. Claudinha, muito obrigado mais uma vez, tá? Seu carinho. Dá um beijo, um abraço aí nossos amigos da Casa René Peça, ao meu querido amigo Manildo, que também logo vou convidá-lo também para vir aqui fazer uma live comigo. Muito obrigado por tudo. E semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo José Hélito, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, lá de Araruama. Ele vai falar sobre não ponha a candeia debaixo do alqueire. Então vamos conversar mais também, né, sobre Jesus, né? Isso aí Jesus é sempre bem-vindo, é maravilhoso, ele que nos dá toda essa tranquilidade, essa paz para passarmos por essa pandemia aí, né? Por essas dificuldades todas, e que todos possam ter uma semana maravilhosa, de muita paz, com muita paciência, com muita calma, porque tudo passa e vai passar. Já passamos, acho que, por momentos piores, mas não podemos deixar de entender que você é responsável pela sua vida, pela vida do próximo, da sua família. Então tem que se proteger, usar máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações, né? Porque você é responsável. Nós temos que ter essa consciência de ajudar, né, de fazer a nossa parte. Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Oh, que bom. Quase que não deu.